E essa até em parte é contada também dentro da igreja, que diz que Deus determina tudo que acontece. Parece um pouco com o anterior, mas vai além. Que qualquer coisa só acontece se Deus determinar que aconteça. Eu fiz até um vídeo que fala um pouco sobre isso, que se não me engano foi o tema, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, né? Que são versículos que não estão na Bíblia. Eu fiz um vídeo sobre isso. Deus determina tudo. Existe até uma corrente teológica que crê nessa afirmação. E qual o problema aqui? O problema é justamente uma confusão com um atributo de Deus. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a soberania, ou seja, Deus é soberano. Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele queira. E como Criador de todas as coisas, não só Ele tem poder para fazer, como Ele tem autoridade para fazer. Porque tudo pertence a Ele. E muitos então pensam, se Deus é soberano, se Ele tem todo o poder, e se tudo é Ele, tudo o que acontece é por determinação dEle. Mas por que essa teoria, ela é meio complexa e não pode estar certa? Vou dar alguns exemplos simples. Se é Deus que determina tudo o que acontece, então foi Deus que determinou que Adão pecasse. Se é Deus que determina tudo, então foi Deus que determinou que o querubim ungido lá fizesse um motim contra Deus. Se é Deus que determina todas as coisas, então é Deus que determina mortes, é Deus que determina guerras, é Deus que determina tragédias, é Deus que determina que eu peque. Ou seja, se Deus determina tudo, então quando eu peco é porque Deus determinou, Deus mandou eu pecar. Então não tem lógica que Deus determine tudo. Se Deus realmente determinasse tudo, sabe o que era que aconteceria? Todos seriam salvos. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que esta é a vontade do Senhor, que todos sejam salvos. Mas Deus deixou nas nossas mãos uma coisa chamada livre-arbítrio, que uma corrente teológica não acredita no livre-arbítrio, mas a palavra de Deus nos mostra de Gênesis até Apocalipse o livre-arbítrio. Lá mesmo, no Antigo Testamento, Moisés chega para o povo e diz, eis que exponho diante de vocês hoje, tomo o céu como testemunha e a terra como testemunha contra vocês, que eu proponho para vocês vida e morte, bênção e maldição. E Moisés ainda diz assim, escolham pois a vida para que vivam vocês e a sua semente depois de vocês. E ele ainda diz, e a vida é que obedeçam ao Senhor, que amem ao Senhor vosso Deus. Mas quem era que ia escolher? O povo. Quer ver no Novo Testamento outra prova? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, então foi Deus que determinou isso? Ou os judeus tiveram a escolha de receber Jesus ou não? O ímpio, a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, como lemos, mas eles rejeitaram a luz, não porque Deus determinou, mas porque as suas obras eram más, eles escolheram isso. É uma escolha do homem, o homem tem esse poder de escolha. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, veja o que aconteceria se realmente só acontecesse aquilo que Deus determina. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, ou seja, se realmente só acontecesse o que Deus determina, ou que Deus quer, deseja que acontecesse, a Anitta estaria certa, todos seriam salvos. Porque olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que ele está dizendo que é bom? Paulo tinha mandado orar pelas autoridades, ele está dizendo isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Versículo 4, Deus nosso Salvador, que deseja o quê? Que todos sejam salvos e chegue ao conhecimento
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então o que é que Deus deseja? Que todos sejam salvos, mas a gente já leu em Apocalipse que nem todos serão salvos. Então, seria ilógico, como que tudo que é feito é a vontade de Deus, Deus quer que todos sejam salvos e nem todos serão salvos. Que loucura é essa? É porque, na verdade, Deus ele é soberano, só que ele é soberano o suficiente para dizer, eu mando em tudo, porque eu sou o dono, eu sou o Criador, mas eu te dou o direito de escolher. Ele é soberano, e ele faz o que ele quer com a soberania dele. E quem sou eu para questionar a soberania de Deus? Entenda uma coisa, amar quem somos obrigados a amar não é amor. Se Deus não colocasse diante do homem a escolha de amá-lo, estaríamos sendo obrigados a amá-lo. E alguém que ama porque é obrigado a amar, não ama, apenas está obedecendo uma ordem. Deus teria um monte de fantoches, um monte de soldadinhos de chumbo, os quais ele estaria mexendo. Seria como um jovem jogando videogame, movendo lá o personagem. Nós não seríamos nós mesmos. Não teríamos essa diferença. Então não acontece apenas aquilo que Deus quer. Muitas coisas Deus não queria que acontecesse, mas acontecem, porque o mundo jaz no maligno.